Paulinho chegou, hein? Silvinho não é mais o técnico do Corinthians. Vitor Pereira como novo técnico do Corinthians. Maicon está de volta. O São Paulo bate o Corinthians por 2-1. O que o Corinthians líder da competição, 12 pontos. Vitor Pereira. Edenilson vai registrar boletim de ocorrência contra o lateral Rafael Ramos. Oleada no Santos. Vai para as quartas de final. Enfim, confirmou a contratação de Yuri Alberto. O Timão tá fora da disputa. William de saída. O Corinthians atropelou o Atlético Goianiense. Foi absolvido por unanimidade em julgamento da STJD. Corinthians e Flamengo na final vai ser bem diferente das quartas da Libertadores, não vai não? E o Corinthians só não ganhou título porque foi roubado. De novo. O Vitor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. Fernando Lázaro é o novo técnico do Corinthians. Ángel Romero está sim contratado pelo Corinthians. Como chegamos a esse ponto? Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, ano de eleição, ano da tecnologia, e o Corinthians tinha Silvinho como técnico, que já estava no comando do Corinthians aos trancos e barrancos, pois o time de Silvinho não convencia nas vitórias e era totalmente apático nas derrotas, principalmente jogando fora de casa. De qualquer forma, Duílio tinha total confiança que seu amigo Silvinho daria certo apesar de tudo. Neste ano, o Corinthians disputaria 4 competições: Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Então foi necessário se reforçar. A primeira contratação de 2022 foi Paulinho, que foi anunciado antes mesmo de 2022 começar. Sua contratação foi realizada em parceria ao novo patrocinador do clube, a Tausa. Segunda contratação foi a mais polêmica desse ano, o empréstimo de Bruno Melo. A polêmica disso foi que Bruno Melo era reserva do Fortaleza e o time cearense só cedeu o empréstimo pois queria renovar o empréstimo de Ederson, que poderia ser um bom reforço no meio de campo do Corinthians, mas o querido Silvinho optou por descartá-lo. A terceira contratação foi Robson Bambu, vindo do Nice da França, também por empréstimo. Uma contratação até que boa por se tratar de um zagueiro vindo do futebol europeu e jovem. Já a quarta e última contratação até então foi o goleiro Ivan, que há um bom tempo se destacava na Ponte Preta e não seria apenas reserva imediato de Cássio, como poderia ser titular, já que Cássio não vinha jogando bem. Pois bem, se inicia o Campeonato Paulista com as transmissões mais peculiares até então, pois não assistiríamos os jogos na TV Globo como de costume, e sim na Record e no YouTube. E sim, foi uma porcaria de assistir, mas pelo menos foi legal ver o Bola comentando os jogos. Nossa! O Corinthians iniciou sua jornada empatando em 0-0 contra a Ferroviária. Já na segunda rodada, o Corinthians enfrentou o Santander fora de casa e esse jogo foi puro suco de Silvinho. Jogo lento, cansativo, sem intensidade, sem sal, sem nada. A vitória veio com um gol de pênalti de Fábio Santos, mas mesmo com a vitória, a pressão para a saída de Silvinho continuava. Em seguida chegamos ao primeiro clássico do ano. Enfrentamos o Santos, que já foi o Santos de Pelé, Robinho, Neymar e agora é o Santos do chinês Ricardo Goulart. Então, após um primeiro tempo arrastado, o futuro pai do ano abriu o placar para o Corinthians, mas foi aí que conhecemos o herói, Marcos Leonardo. Com 2 gols, ele vira o jogo para o Santos e com isso o Corinthians perde o primeiro clássico do ano. Perdemos, mas não fomos derrotados, pois Silvinho finalmente foi demitido do Corinthians para a alegria da fiel. Agora o Corinthians teria que procurar um novo técnico e os pedidos para que fosse um técnico estrangeiro dispararam. Pois bem, Duílio foi atrás de técnicos estrangeiros então, e o primeiro nome que surgiu como possível técnico foi de Jorge Jesus, mas nada passou de mera especulação, pois o Corinthians estava negociando mesmo era com Luiz Castro, que quase veio, porém a sua multa rescisória acabou virando um empecilho para sua vida. Então Duílio contratou um técnico que nesse meio tempo também havia sido especulado pelos portais de notícia, e esse técnico foi Vitor Pereira. Enquanto isso, no Campeonato Paulista, Fernando Lázaro segurou as pontas, venceu 5 jogos e empatou 1. Um
detalhe interessante a se observar é que nesse único empate foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto e foi o último jogo de Luan com a camisa do Corinthians, que curiosamente sua primeira partida oficial com a camisa do Corinthians foi justamente com o Botafogo de Ribeirão Preto lá em 2020. Enfim, o novo técnico do Corinthians assumiria justamente no clássico contra o São Paulo. E nesse meio tempo, Vladimir Putin, em seu projeto de restaurar a União Soviética para poder ter uma seleção capaz de ganhar a Copa do Mundo, tá, isso é brincadeira minha. Mas o fato é que Putin iniciou uma guerra contra a Ucrânia, já que era fácil, já que são pobres. Tá bom, eu me empolguei, deixa quieto isso. Mas esse evento mudou o mercado da bola, pois os jogadores que atuam na Ucrânia e na Rússia começaram a debandar para outros países, principalmente para o Brasil. Em seu primeiro jogo e também primeiro clássico, VP não começou muito bem, pois tomou um gol com 1 minuto de jogo. E esse placar permaneceu, e o Corinthians perde mais um clássico no ano. Mas afinal, foi apenas o primeiro jogo, não é motivo para desespero. No segundo jogo de VP foi contra a Ponte Preta, que lutava contra o rebaixamento do Paulista, e o Corinthians venceu por 5-0. Este placar empolgou muito a torcida, mas a alegria de corintiano dura pouco, pois o próximo jogo era mais um clássico. Dessa vez seria o Palmeiras, e para variar, o Corinthians perdeu. Eis que chegamos na última rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians encerrou a primeira fase com uma vitória de 1-0 contra o Novo Horizontino, e pegaria o Guarani nas quartas de final. Neste meio tempo, o Corinthians se reforça com Júnior Moraes, que foi o primeiro reforço que chegou em consequência à guerra da Ucrânia. Além do atacante, o Corinthians traz de volta Maicon, e sem perder tempo, Júnior Moraes já estava disponível no banco para o jogo contra o Guarani, e no banco ele viu Gil abrir o placar. Mas acabamos levando o empate do time esmeraldino, e a decisão foi para os pênaltis. Todos estavam com a pontaria afiada, até mesmo Fagner. Porém, nas cobranças alternadas, Cássio defendeu o pênalti de Madison, levando o Corinthians a mais uma semifinal do Campeonato Paulista. Na semi, o Corinthians teria mais um clássico pela frente contra os Tricas. Neste clássico havia 2 tabus para cada lado, o do Corinthians de não vencer o São Paulo no Morumbi desde 2017 e o do São Paulo que não eliminava o Corinthians em mata-mata há 20 anos. E quem quebrou esse tabu foi o São Paulo. Com isso, o Corinthians perdeu mais um clássico esse ano e o clube encerraria sua campanha no Campeonato Estadual. Começa então a Copa Libertadores da América. Corinthians estreia com o Always Reds da Bolívia. E a estreia foi um total desastre. Logo no início do jogo, o lateral João Pedro, que substituía Fagner, cometeu um pênalti e o time boliviano converteu. Também no início do segundo tempo, o Corinthians sofre mais um gol, fechando o placar de 2-0 a favor do time boliviano. Na mesma semana se iniciou o Campeonato Brasileiro. O Corinthians estreou contra o Botafogo jogando no Rio de Janeiro. Bom, Corinthians nessa draga jogando fora de casa só poderia significar mais uma derrota, certo? Errado. Com a atuação de gala de William, Corinthians abriu 3-0 no time carioca no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo até descontou, mas a vitória do Corinthians já estava garantida. Com isso, tivemos uma esperança que as coisas iriam melhorar para o Corinthians. No dia 13 de abril, Fred Rincon nos deixa. Após sofrer um acidente no dia 11 de abril, Fred ficou submetido a 2 cirurgias, mas não conseguiu resistir. O ídolo do Corinthians, que defendeu o clube em 2 passagens, seria homenageado nos jogos contra o Deportivo Cali e contra o Avaí, respectivamente. Além de ídolo, Rincon foi o grande capitão que levantou a primeira taça do Mundial do Corinthians em 2000. O Corinthians enfrentaria o Deportivo Cali e, apesar de uma boa atuação do time, o Corinthians não conseguia fazer gol. Mas o gol veio, porém foi contra. Mas gol é gol, certo, Mauro César? Virando a chave de novo, o Corinthians enfrentaria o Avaí e dessa vez o show foi de Roger Guedes com hat-trick, fazendo o Corinthians assumir a liderança do campeonato. Esse jogo também foi a estreia do português Rafael Ramos, que veio para ser reserva de imediato de Fagner. Enfim, chega a vez da Copa do Brasil. O Corinthians estrearia contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, com o time reserva. O primeiro jogo foi no Rio de Janeiro. O Corinthians conseguiu um empate e essa atuação não era nada para se abalar. Afinal, teria o jogo de volta. Mas o maior problema vinha logo após esse jogo. O Corinthians teria mais um clássico pela frente, contra o Palmeiras. E para variar, algumas horas antes do jogo, aparentemente o elenco teve um surto de gripe chinesa 19. Cássio, por exemplo, até aqueceu antes do jogo, mas ficou de fora pois estava com febre. Sendo assim, o Corinthians jogaria com desfalque
desfalques, não apenas nesse jogo, mas também no próximo jogo contra o Boca Juniors. Até mesmo o VP estava com suspeita de Xing Ling 19, e esse seria o início do maior problema do Corinthians em 2022, os desfalques. Não deu outra, o Corinthians perde mais um clássico e agora desmembrado enfrentaria o temido Boca Juniors. A única coisa a favor era que o Corinthians jogaria em casa. E assim como 10 anos atrás, o placar se repetiu. Michael marcou os 2 gols que definiu a vitória do Corinthians. Além, é claro, de retomar a confiança do elenco e da torcida depois de uma dura derrota contra o maior rival. Corinthians volta a vencer no Campeonato Brasileiro, mas essa vitória contra o Fortaleza acabou gerando um grande desfalque. Paulinho se lesiona e fica fora do resto da temporada, e para piorar, algum tempo atrás, o patrocinador que estava financiando a contratação de Paulinho simplesmente deu um calote no Corinthians, e até então ficou por isso mesmo. Eu não poderia esperar menos da gloriosa diretoria do Corinthians. Voltando à Libertadores, jogando na Colômbia contra o Deportivo Cali, tivemos um duelo que nenhuma equipe conseguiu sair do zero, mesmo com 2 pênaltis para cada lado. Primeiro, o Cássio defendeu o pênalti de Théo Gutierrez, e quase em seguida é marcado o pênalti a nosso favor. E o verdadeiro milagre aconteceu. Fábio Santos errou um pênalti. Por essa ninguém esperava. Após o empate, o Corinthians foi até Bragança enfrentar o Red Bull Bragantino, e com o gol de Renato Augusto, o Corinthians continuou liderando o Campeonato Brasileiro. Em casa, o Corinthians recebeu a Portuguesa do Rio para o jogo de volta na Copa do Brasil e venceu por 2-0. Destaque para o primeiro e único até agora gol de Júnior Moraes. Seguindo então no Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrentou o Internacional no Beira-Rio e empatou em 2-2. Mas infelizmente essa partida ficou marcada por algo extremamente lamentável. Numa disputa de bola entre Edenilson e Rafael Ramos, o jogador do Colorado acusou Rafael Ramos de ter chamado de macaco, mas Rafael Ramos negou a tal afirmação. O jogo seguiu, mas obviamente depois desse lance, o jogo já havia acabado. Então no vestiário, Rafael Ramos foi preso. Mesmo sem nenhuma prova de acusação, ele teve que pagar R$10.000 para poder sair em liberdade. Infelizmente, mesmo sem nenhuma conclusão ou prova do caso, vários veículos de imprensa já haviam tomado posição, uns defendendo Edenilson e outros Rafael Ramos, sendo que na verdade ninguém sabia praticamente de nada, e este caso só seria resolvido em setembro. Mas como ainda estamos em maio, o Corinthians teria que se concentrar para o jogo contra o Boca Juniors na Argentina, e se conseguisse a vitória, o temido Boca Juniors poderia estar praticamente eliminado da Libertadores. Então logo no início do jogo, Duqueiroz abriu o placar para o Corinthians, fazendo seu primeiro gol na carreira. E que gol, diga-se de passagem, contra o Boca em plena La Bombonera. Mas essa vantagem durou pouco, pois Benedetto empatou a partida para o Boca. Mas o melhor ficou para o segundo tempo, pois uma briga generalizada, Cantillo foi expulso por agressão por ter levado uma cusparada do jogador do Boca. Não julgo, faria o mesmo. Além dele, o VP também foi convidado a se retirar. Após esse vale tudo, o Corinthians ia bem até então, fazendo bons resultados, mas tudo voltaria a ficar ruim quando chega o maior obstáculo que o Corinthians teve durante essa temporada. Os clássicos. O Corinthians enfrentou o São Paulo na Neoquímica Arena, jogando um péssimo primeiro tempo. Os Tricas abriram o placar com uma dominada de Carelli que deixou LeBron James com inveja. De qualquer forma, no segundo tempo o Corinthians acordou e Adson empata o jogo. Nesse jogo também tivemos uma atuação magistral de Cássio, que acaba se machucando bem no final do jogo. Este resultado manteve o Corinthians na liderança, mas foi a partir daí que o time começaria a decair no Brasileirão. Na última rodada da fase de grupos da Libertadores, Corinthians recebeu o Always Red, escalando o time reserva, e começamos bem com o gol de Adson novamente. Corinthians estava garantido sua classificação e a primeira colocação no grupo E, mas a partir daí conhecemos todo o talento do menino Robson Bambu, que deu um belo passe para gol do time sempre pronto. Com o segundo tempo apático, que lembra os bons tempos de Silvinho, o Corinthians empata o jogo e se classifica na segunda colocação com o Boca Juniors. No dia seguinte seria feito o sorteio das oitavas da Libertadores, e o adversário seria o Boca Juniors novamente. Mas antes do confronto final contra o Boca Juniors, o Corinthians teria 8 jogos, incluindo 2 confrontos nas oitavas da Copa do Brasil, que o adversário ainda seria definido. Agora o time do Parque São Jorge receberia o América Mineiro, e jogando mal novamente, o Corinthians foi buscar um empate em casa, que veio com gol de Gustavo Mosquito. Depois de 5 empates, o Corinthians finalmente voltou a vencer contra o Atlético Goianiense.
E detalhe, jogando fora de casa, sendo assim permanecendo líder da competição. No dia 7 de julho foi realizado o sorteio da Copa do Brasil e o Corinthians enfrentaria o Santos, que por mais que o adversário estivesse inferior no momento, era um clássico. E até o momento o Corinthians não venceu nenhum. Bom, antes disso, na 10ª rodada, o Corinthians enfrentou o Cuiabá e teve uma das piores atuações do ano. Isso resultou em uma derrota e a perda da liderança, que o Corinthians não iria mais conseguir alcançá-la depois desse jogo. Nós não sabíamos, mas seria nesse jogo que o Corinthians dava fim à disputa do título brasileiro. Como se já não bastasse essa derrota, o nosso atacante Jô, que não foi escalado para esse jogo, além de estar fazendo uma péssima temporada, aliás, péssima passagem no Corinthians desde sua volta em 2020, estava em um bar tocando pagode, enquanto o time estava sendo derrotado. O mais engraçado era a TV transmitindo o jogo do Corinthians bem atrás dele, e no dia seguinte nem se deu as caras no treino. Essa foi a gota d'água, pois há muito tempo a batata de Jô estava assando. Desde que voltou em 2020, Jô se meteu em várias polêmicas e descompromisso com o clube, como ter ido a um resort enquanto deveria estar de quarentena, usando chuteira verdes, nudes vazados, festa com Douglas Costas, também não havia retornado ao treino após um jogo contra o Novo Horizontino lá no Campeonato Paulista, e agora essa. Bom, a batata não só assou como queimou, pois o Corinthians rescindiu seu contrato com o Jô. Mas acredite, o nosso Jô não parou por aí, pois na mesma semana foi descoberto que Jô teve um filho fora do seu casamento e agora teria que assumir essa criança desempregado. Sendo assim, o nosso herói conquistou o título de Papai do Ano. Meus parabéns, Jô! O Corinthians volta a jogar bem e vencendo por 2-0 o Juventude. Antes do próximo jogo, Vitor Pereira fez uma mudança drástica, por assim dizer. Já não estava sendo fácil adivinhar as escalações do Corinthians, já que VP era adepto de fazer vários rodízios, tanto no time quanto no sistema tático. E agora seria ainda pior, já que VP pediu para que não fosse divulgado a lista de relacionados. E isso deixou muitos jornalistas e setoristas como Rodrigo Versoni magoados. Bom, de qualquer forma, o Corinthians foi ao Paraná e voltou a empatar contra o Atlético Paranaense. Mas o que ficou marcado nesse jogo foi a expulsão de Rony, que gerou essa belíssima foto de VP e Rony. Acho que mesmo se eles tivessem combinado tirar uma foto assim, não sairia tão perfeito como saiu. Retornando para Itaquera, o Corinthians venceu o Goiás com gol de pênalti de Fábio Santos, que voltou a marcar depois do pênalti perdido contra o Deportivo Cali na Libertadores. E também seria o último jogo de Renato Augusto, pois após esse jogo, o jogador sofreu uma lesão, no qual deixaria de fora por 13 jogos. Enquanto isso, em Porto Alegre, o Internacional estava tentando manter a permanência de Bruno Mendes, que pertencia ao Corinthians, e o seu empréstimo já estava acabando. E após várias propostas de compra com valores patéticos, o zagueiro uruguaio retornou ao Parque São Jorge. E acredite, isso deixou os colorados magoados. Sendo que em nenhum momento o Corinthians fez questão de não vender o zagueiro, apenas queria uma proposta decente, coisa que não teve. E acredite, esse ódio dos colorados só iria aumentar ainda mais nessa temporada. Chega o grande dia do clássico entre Corinthians e Santos. Bom, até o momento nenhuma vitória em clássico e justamente contra o único time que venceu o Corinthians na Neoquímica Arena no ano até então. E deu tudo certo para o Corinthians, com atuações magistrais de todos os jogadores, sem dúvida o melhor jogo do Corinthians em 2022, com gols de Juliano, Mantuan, Raul Gustavo e Juliano novamente. O Corinthians estava com o pé nas quartas da Copa do Brasil. Destaque para Adson, que conseguiu o incrível feito de fazer a mídia transformar o futebol ousado e alegre que ela sempre venera para desrespeito ao adversário. Tudo normal até aqui por parte da mídia. Depois disso, o Corinthians enfrentaria o Santos de novo, mas pelo Brasileirão, e ambas as equipes não marcaram, ficando no empate em 0-0. De volta a Libertadores, mas dessa vez são as oitavas de final. O Corinthians receberia o Boca Juniors em casa. O jogo foi bastante truncado e no final do primeiro tempo teve um pênalti para o Corinthians. E como o Fábio Santos não estava em campo, Roger Guedes ficou encarregado da cobrança e o goleiro do Boca defendeu o pênalti, deixando o placar ainda em 0-0. No segundo tempo, o placar persistia e, para variar, mais um jogador do Corinthians machuca. Dessa vez foi o William, que até permaneceu em campo por um bom tempo, mas acabou sendo substituído e o placar permaneceu em 0-0, deixando a decisão para o jogo na Argentina. No dia seguinte, após muitos
especulação, Yuri Alberto foi anunciado como o novo atacante do Corinthians vindo por empréstimo, enquanto o Corinthians também emprestou Ivan e Mantuan ao Zenit, e isso deixou os colorados ainda mais magoados, sendo que o Internacional nem fez uma proposta oficial para repatriar Yuri Alberto. Então, ficou pro DVD. Depois disso, o Corinthians teria pela frente o Fluminense no Rio de Janeiro, antes do jogo de volta contra o Boca. Então o VP escala os reservas dos reservas para enfrentar o Fluminense. E acredite, nem era por causa do jogo de volta. O Corinthians estava muito desfalcado. Alguns jogadores nem se sabiam o motivo, já que o VP fez questão de manter em sigilo. E pelo que souberam, era Renato, Mosquito, William, Maicon e Adson que estavam machucados. E isso piorou quando logo no primeiro tempo, Júnior Moraes também se lesiona, mas nem essa foi a pior parte. A pior parte mesmo foi que o Corinthians foi goleado pelo Fluminense. Mesmo sendo reservas dos reservas, foi difícil aceitar uma derrota dessas. Demorou, mas chegou o dia do confronto entre Corinthians e Boca, até então o jogo mais importante da temporada, e o Corinthians totalmente desfalcado. Apesar de William ter feito um esforço para atuar nesta partida, acabou ficando de fora. Esta partida seria a última de João Vitor, já que o jogador estava acertado para ir para o Benfica assim que a janela de transferência de juros se abrisse, além, claro, de Mantuan, que iria para o Zenit. O Boca pressionou o Corinthians, fazendo valer a vantagem de jogar em casa, e essa pressão se resultou em um pênalti para o Boca. Então teríamos os primeiros embates entre Benedetto e Cássio. Benedetto acerta a trave e o placar continua igual, e para variar, João Vitor sofre dores e é substituído. Na segunda etapa, o jogo continua igual, mas Benedetto teve uma chance de ouro para o Boca e ele erra de novo. Era inevitável, a decisão seria nos pênaltis. E Rossi vai pra bola, vai Corinthians! Vai pra bola, diminui a velocidade, bateu e fez! Suave do cantinho, correu, bateu e gol! Correu, bateu! Vai Cássio! Gustavo Rossi, Raul Gustavo! Bom Fernandes correu, bateu! Vai pra bola! Novamente, a bola do jogo ficou para Benedetto e... Benedetto bateu pra fora! Benedetto! Pra fora! Ele errou de novo. Vem de outro, Roger Guedes bateu, é gol! Oscar Romero bate essa bola aí. Rony corre, bate, é gol! Cássio correu, bateu e gol! Vai pra bola, correu, bateu e gol! Ramires vai pra bola, vai Cássio! Vai Cássio! Vai Cássio! Vai Corinthians! Gil e Rossi, concentrado Gil, na bola! Vai Corinthians! De final, Corinthians! Aqui é Corinthians! Com esse último pênalti convertido por Gil, o Corinthians passa pelo Boca e pegaria o Flamengo nas quartas. Por falar em Flamengo, este seria o próximo adversário no Campeonato Brasileiro, e com gol contra de Rodinei, Corinthians vence por 1-0. E gol contra também vale, certo, Mauro César? Agora na Copa do Brasil seria o jogo de volta contra o Santos na Vila Belmiro, e depois de um jogo arrastado, no final do segundo tempo, um pênalti é marcado para o Santos e Marco Leonardo converte, e assim se encerra o duelo com placar de 1-0 para o Santos, mas o Corinthians sairia classificado, mas não acabou por aí, pois houve uma invasão de torcedores do Santos que tentaram agredir Cássio. Curiosamente, em 2012, tentaram acertar o Cássio, e agora é isso. Bom, como já sabem, isso foi feito por um time que não se chama Corinthians, ficando por isso mesmo, pois a punição, se é que podemos chamar assim, foi apenas uma pequena multa e 2 jogos com portões fechados sem perda de mando de campo, e claro, muita passação de pano de Milton Neves. Retornando ao Brasileirão, Corinthians perde para o Ceará de virada fora de casa, mas sem tempo para se preocupar com as últimas derrotas do Corinthians, o jogo contra o Coritiba foi cheio de expectativa, pois seria a estreia de Yuri Alberto, além do Corinthians ter anunciado a volta de Balbuena, e também não podemos esquecer do retorno de Matheus Vital, que voltaria de empréstimo. Apesar de o Alberto não ter balançado as redes, o Corinthians venceu o Coxa por 3-1, e na última rodada do primeiro turno em Minas Gerais, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro de virada com 2 gols do Fábio Santos, e sim, um deles foi de pênalti. O último reforço para a temporada foi o argentino Fausto Vera, que veio com status de melhor jogador da Argentina,
Tudo estava indo bem, até o primeiro confronto contra o Atlético Goianiense, que fomos derrotados por 2-0, deixando distante a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Tudo isso justamente no jogo de número 603 de Cássio, no qual ele passou o ídolo Ronaldo Giovanelli em número de jogos. O Corinthians voltaria a vencer o Botafogo por 1-0 no Brasileirão, mas depois desse jogo viria o confronto contra o Flamengo e, para variar, teve roubo para o time carioca. Após a bola bater no braço do jogador do Flamengo, o time carioca abriu o placar, mas esse ocorrido obviamente não foi acionado pelo VAR. No segundo tempo, o time carioca ampliou e esse foi o início do fim do Corinthians na Libertadores desse ano. A esperança para um possível milagre no Maracanã era o retorno de Renato Augusto, que voltou a atuar no jogo contra o Avaí, válido pelo Brasileirão, e acabou empatado em 1-1. No jogo de volta contra o Flamengo no Maracanã, o Corinthians surpreendeu a todos, criando várias chances de gol, mas isso durou apenas no primeiro tempo, pois no segundo tempo o Flamengo abre o placar com Pedro e o Corinthians praticamente joga a toalha. Mas um fato interessante desse jogo é que houve um toque de mão de Bruno Mendes, muito semelhante ao toque que houve no primeiro jogo, e o juiz opta por expulsar o jogador corintiano. Imparcialidade, a gente se vê por aqui, mas nada que esteja ruim que não possa piorar. O corintiano William decide simplesmente abandonar a barca, pois disse que não havia se adaptado e não se sentia bem no Brasil com sua família sendo ameaçada e rescindiu seu contrato com o Corinthians, alegando que deixou de receber tudo que tinha direito. Mas é estranho ele mencionar isso, pois se o clube rescinde o contrato, o clube é obrigado a pagar todos os meses de salário que o jogador teria que receber. Mas quando é o jogador que rescinde, deveria ser o próprio jogador que pagaria, né? Bom, de qualquer forma, vindo da diretoria do Corinthians, isso é bem normal. O que realmente é estranho é que quando o William saiu do Arsenal, ele alegou que estava sofrendo ameaças dos torcedores do time londrino. É uma grande coincidência, eu diria. Eliminado da Libertadores, perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil por 2-0, está distante da liderança do brasileiro, a saída do William. O que mais poderia acontecer para ficar ainda pior? Simples. Um clássico contra o Palmeiras. Com Roger Guedes assumindo a 10 abandonada por William, o Corinthians teve uma boa atuação, mas infelizmente o Corinthians perdeu mais um clássico e além da derrota, o Palmeiras disparou de vez na liderança, deixando o título brasileiro cada vez mais distante. O jogo de volta na Copa do Brasil, o Corinthians precisava reverter o placar contra o Atlético Goianiense. E outro detalhe que complicava ainda mais a classificação era que o Corinthians nunca havia vencido o Atlético Goianiense na arena. Mas, como dizem, tabus foram feitos para serem quebrados. E para quebrá-los, o Corinthians começou bem, indo para cima, do jeito que tinha que ser. Isso se resultou em um lindo passe de Renato Augusto para Gil abrir o placar para o Corinthians. Faltando apenas 2 gols para a classificação direta, no segundo tempo Yuri Alberto faz seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Então Yuri deve ter pensado, para que fazer só um se eu posso fazer 3? E assim Yuri Alberto marca um hat-trick, mas não apenas um hat-trick, foi um hat-trick perfeito, o primeiro hat-trick perfeito da história da Neoquímica Arena. Gol de perna esquerda, gol de cabeça e de perna direita. O Atlético Goianiense ainda descontou e com 4-1 no placar o Corinthians seguiu na Copa do Brasil. Na entrevista pós-jogo, Yuri Alberto revela a todo mundo que Duílio havia dito a ele que ele faria 3 gols. E para provar a veracidade, Yuri tira de sua caneleira o nome da música, já que no Fantástico toda vez que um jogador marca 3 gols, ele pede música. E o nome dessa música que Duílio lhe deixou foi Londres Freestyle. Eu acho que isso foi uma indireta. Após essa grande vitória, o Corinthians sofre uma derrota contra o Fortaleza no Brasileirão. E sem muito tempo para lamentar mais uma derrota, o Corinthians voltaria ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil. E após iniciar o jogo perdendo, Renato Augusto empata o jogo. Na etapa final, o Corinthians começa o jogo desligado e sofre o segundo gol do Fluminense. Mas no apagar das luzes, Roger Guedes empata novamente, deixando uma boa vantagem para o segundo jogo. O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino por 1-0, gol de Mosquito. Em seguida, o Corinthians enfrentou um Internacional e mais uma vez começou o jogo desligado, tomando gol com 1 minuto de jogo. Porém, antes mesmo dos 20 minutos, o Corinthians vira o jogo com Balbuena e Yuri Alberto aplicando a lei do ex. Mas na segunda etapa, o Corinthians entrou desligado novamente e sofre um empate e o placar se repete o mesmo do primeiro turno. Com mais um clássico pela frente contra o São Paulo no Morumbi, o Corinthians começa até bem com Yuri Alberto fazendo um golaço fora de área. Mas ainda no primeiro tempo é marcado um suposto pênalti para os Tricas, que foi
convertido. Já na segunda etapa, o Corinthians dispara contra o São Paulo, mas o goleiro Felipe Alves, o Mamãe Falei, vira uma verdadeira muralha e garante o empate para os Tricas. No início da semana, sai o resultado do caso Edenilson e Rafael Ramos, e o lateral português é inocentado de forma unânime. E este caso, que deveria ser usado como exemplo para se ter cuidado na hora de denunciar, pois uma denúncia dessa magnitude poderia acabar com a vida de uma pessoa inocente, acabou virando só mais um caso de clubismo puro, onde vários jornalistas que condenaram o jogador do Corinthians simplesmente não tocaram mais nesse assunto e ficou por isso mesmo, sendo que o próprio Internacional já teve um jogador acusado de racismo injustamente, e toda a situação no qual Rafael Ramos teve que passar, além de ter pagado 10 mil reais injustamente, ficou por isso mesmo. Contudo, chegamos ao jogo de volta contra o Fluminense. Após um bom primeiro tempo com boas chances, Renato Augusto abre o placar com um belo chute de fora da área. No segundo tempo, o Corinthians administrou para cá, porém, nos acréscimos, Juliano amplia o placar e não parou por aí, pois em seguida, em mais um contra-ataque, Felipe Melo marca um gol contra e o Corinthians se classifica, vencendo o Fluminense por 3-0 e enfrentaria o Flamengo na final. Mas, para não perder o costume, o Corinthians perde para o América Mineiro no Independência por 1-0, na provável pior atuação do time no ano. Essa derrota deixou bem claro que o Corinthians priorizaria a Copa do Brasil e já havia largado o brasileiro, por mais que fosse difícil a busca do título nessa altura do campeonato. Mas é um tema, pois o Corinthians conseguiu vencer o Atlético Goianiense e o Cuiabá numa sequência de vitórias, que seria interrompida num empate contra o Juventude. Faltando apenas um jogo para a final, o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense, e nesse jogo estreou sua nova camisa 3 em homenagem ao título mundial em 2012 no Japão, e conseguiram a vitória por 2-1. Um detalhe a se observar é que o Corinthians não vencia estreando sua terceira camisa desde 2015. A grande final da Copa do Brasil seria decidida no Rio de Janeiro. Nem um pouco suspeito, é claro, mas de qualquer forma o Corinthians estava confiante, pois diferente de quando enfrentaram na Libertadores, o Corinthians vinha numa boa sequência de vitórias e com boas atuações, e coincidência ou não, tudo isso começou logo após a saída do Londrina. O jogo foi bastante truncado, mas as chances mais claras foram do Flamengo, mas Cássio mostrou por que foi considerado o melhor goleiro de 2022. Tudo certo até então, tranquilo até demais, e obviamente teria que ter um dedinho do VAR, pois no final do jogo, numa disputa de bola entre Yuri Alberto e Léo Pereira, a bola bate no braço do jogador do Flamengo, dentro da área, e como a penalidade seria a favor do Corinthians, o VAR nem sequer foi acionado para verificar. Sendo assim, o jogo termina em 0-0. Além dessa arbitragem patética, tivemos uma atitude da CBF ainda mais patética, pois segundo eles, os juízes realmente erraram ao dizer que a bola tinha batido na barriga do jogador, mas não errou em não marcar pênalti. Tipo, a regra não vale para todos? Bom, em breve iríamos ter a resposta. O Corinthians iria enfrentar o Goiás no sábado antes do segundo jogo da final. Mas teve um problema, pois o Ministério Público de Goiás não queria a presença da torcida do Corinthians como visitante, pois alegaram que não tinha segurança o suficiente. A parte estranha é que teve torcida visitante em todos os outros jogos do Goiás normalmente. E apenas com a torcida do Corinthians veio esse pedido? Sistema. Duílio bateu o pé e disse que sem a presença da Fiel, o Corinthians não jogaria, e entrou com um recurso pedindo a presença da torcida, e até foi concedida, mas no dia do jogo novamente proibiram a presença da torcida do Corinthians, e com toda a confusão o STJD decide suspender o jogo e remarcar para outra data. Para variar, o Flamengo e a mídia imparcial falaram que isso foi um favorecimento ao Corinthians, que teria mais tempo de descanso para o jogo de volta, sendo que essa confusão só aconteceu por causa do Goiás, ou para ser mais exato, por causa do Ministério Público de Goiás. Só que é claro, é mais da hora dizer que tudo é a favor do Corinthians, sendo que há anos está mais do que claro que é totalmente ao contrário. Finalmente, chegou o jogo mais importante do ano para o Corinthians, a grande final da Copa do Brasil. E como praticamente a temporada inteira, o Corinthians comete o mesmo erro e tomou o gol no início do jogo. E após esse gol, quase o placar foi ampliado. E realmente, o Corinthians não jogava bem. Só que começou o segundo tempo. O Corinthians pressionou o Flamengo como se estivesse jogando em casa e quase empatou num lance inacreditável que Roger Guedes perdeu. Mas no final... Renato Augusto, Matheus Vital, é pressão do Corinthians, o cruzamento, Fábio de calcanhar, olha a chance, gol!
Juliano empata o jogo, cala o Maracanã e leva a decisão para os pênaltis. Com esse pênalti defendido de Cássio, o Corinthians ficou na frente, mas infelizmente Fagner, que já havia errado o pênalti em outras decisões, também errou desta vez, e com isso o placar ficou empatado e fomos para as cobranças alternadas, e Matheus Vital chutou a bola por cima do gol, e com isso o Corinthians perde a Copa do Brasil. Sendo assim, não tinha mais objetivos nessa temporada e só iria cumprir tabela. A única grande decisão, por assim dizer, era a renovação de Vitor Pereira, que apesar de não ter feito nenhum trabalho brilhante ou espetacular, seria importante a renovação para dar sequência ao trabalho. Mas essa renovação estava difícil, já que durante o ano inteiro Duílio tentou renovar com o VP e o técnico disse que só iria decidir se iria renovar ou não no final da temporada. E quando estávamos chegando em reta final, VP disse que provavelmente não ficaria por causa de um grave problema de saúde de sua sogra. Mesmo desanimados com a perda na Copa do Brasil, o Corinthians vence o último clássico do ano contra o Santos com gol de Roger Guedes. Após esse jogo, o Corinthians perde para o Fluminense em casa e o jogo adiado contra o Goiás é marcado e o jogo termina em 0-0 graças ao VAR que anulou esse gol legítimo de Yuri Alberto. Após isso, o Timão enfrenta o Flamengo pelo Brasileirão e vence no Rio de Janeiro, quebrando um tabu no qual não vencia no Maracanã desde 2015. Contra o Ceará, a vitória veio no final do jogo, com mais um gol de Yuri Alberto, que dessa vez não foi anulado. Contra o Coritiba, um empate em 2-2. E este foi o último jogo de Vitor Pereira no Corinthians, já que pela terceira vez neste ano ele foi expulso. Na última rodada contra o Atlético Mineiro, nós descobrimos que a regra não é igual para todos, pois num lance similar ao primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o mesmo árbitro que apitou aquela partida marcou pênalti para o Atlético Mineiro. Irônico, não? Sendo assim, o Corinthians perde o último jogo do ano e após o jogo, Duílio anuncia que Vitor Pereira não iria renovar seu contrato e sairia do Corinthians por questões de saúde de sua sogra. A temporada terminou mais cedo por causa da Copa do Mundo e infelizmente Cássio e Renato Augusto, que eram cotados para serem chamados, não foram convocados. Com isso, o Corinthians se concentrou em busca de um novo técnico e a busca durou exatamente uma semana, pois anunciaram Fernando Lázaro como novo técnico, o que na opinião da maioria sabe que foi um tremendo tiro no pé. Pois por mais que Fernando Lázaro tenha sim um grande potencial para ser um excelente técnico, esta não é uma boa hora para uma aposta tão ousada dessas, já que estamos num momento bastante conturbado, tanto dentro e fora de campo. Mas como desgraça para corintiano nunca é o suficiente, em menos de 15 dias após a saída de Vitor Pereira, sai a notícia que o português filho da acertou com o Flamengo, e essa foi o maior tapa na cara da torcida do Corinthians, pois a mesma defendeu o técnico em momentos difíceis, apoiou, confiou nele, tratou como se fosse um ídolo mesmo não ganhando absolutamente nada, para simplesmente jogar tudo no ralo, mentir dizendo que a razão de sua saída do Corinthians era por problemas de saúde da sua sogra, que aliás sim, ela está sim com graves problemas de saúde e ele usa a doença dela como desculpa para acertar com outro clube. Não tem outra forma de dizer isso. Vitor Pereira foi desonesto, traíra e mau caráter. E a maior prova disso tudo foi que sua comissão técnica, que trabalhava junto com ele há anos, não seguirá com ele por causa disso. Bom, desde o início do ano se fala em renovação e rejuvenescer o elenco e contratam Ângelo Romero como o primeiro reforço da temporada. Novamente, o problema não é o Romero em si, ele honrou o manto quando jogou no Corinthians, mas trazer um jogador que está com 30 anos, sendo que o objetivo era diminuir a média de idade e justamente mais um ex-jogador, é bem desanimador, para dizer o mínimo. Atualmente, o Corinthians aparenta estar perto da compra de Yuri Alberto em definitivo, e se tudo der certo, o anúncio sairá em breve. Retrospectivas são feitas justamente para lembrarmos nossas virtudes e nossos pecados, para melhorar e evoluir. E a conclusão que eu tiro é que 2022 foi um ano muito difícil, cheio de incertezas, e todas as vezes que parecia que as coisas teriam um rumo, voltávamos à estaca zero. E infelizmente o futuro não parece ser muito animador, pois o que tudo indica é que voltaremos à estaca zero. Espero profundamente estar errado e que 2023 o Corinthians esteja melhor apesar de tudo, mas neste rumo que o Corinthians está tomando, é um pouco difícil de acreditar em dias melhores.
There's two sides to every